I am like blown away. I don't. First of all, I want to thank my pastor and his wife, Pastor Wise, and his wife, who came from Tennessee to be here. Quero agradecer o meu pastor e sua esposa, o pastor Wise e a sua esposa que vieram desde Tennessee para estarem aqui. I didn't even think they liked me. Nem pensei que eles gostavam de mim. Oh, is that what it is? Probably. Jack just said that they don't. They came for him. Pastor Jack está dizendo que eles não vieram por ela, vieram por ele. Okay, maybe that's true. I don't know. Talvez seja verdade. But anyway, thank you for being here. Agradeço por estarem aqui. Good morning, Christ the Rock. Bom dia, Cristo a Rocha. Family and friends, thank you for being here. Família e amigos, obrigado por estarem aqui. One more time before I leave. The word is alive. So I'm alive. The word is active. So I am active. The word is energizing. So I feel energized. The word this morning will fall on good ground. Turn to somebody and say, I'm going to be blessed this morning. Vira para alguém e diga que vai ser abençoado essa manhã. Because they're leaving. Porque eles estão indo embora. Well, welcome. This is the day that the Lord has made. Bem-vindos, esse é o dia que o Senhor fez. Today I see many familiar faces that I have grown to love and to cherish. Hoje eu vejo muitos rostos que eu tenho gostado, que Thank tenho you for being conhecido. here and sharing this time with us. Obrigado por estarem aqui e compartilhar esse tempo conosco. I don't know if you do this, but whenever you leave maybe your school or a job or a church, you tend to look back. Não sei se vocês fazem assim, mas quando você deixa alguma coisa, seu emprego, sua escola, a sua igreja, você tem a tendência de olhar atrás. So I was looking back at the history of this church that one time was called Luso-American Pentecostal Church. Então eu estava olhando atrás no princípio dessa igreja, que há algum tempo era chamado a Igreja Pentecostal Luz-Americana. And I thank God for the pastor, Pastor Joel, who taught me how to pray, who taught me how to fast, who taught me how to worship. E eu agradeço pelo pastor Joel que me ensinou como orar, como jejuar e como louvar. And I remember when we would lead worship, or when we would have worship, E eu lembro quando tínhamos louvor, and we would sing, Alegria do Senhor é nossa força. e eu lembro quando cantávamos assim, que a alegria do Senhor era a nossa força. And he would come up and he would say, Irmãos, canta para baixo, alegria do Senhor é nossa força. And he would come down and say, the joy of the Lord is our strength, because everybody was kind of dying out. And I don't know what would happen, but the Spirit of the living God would fall upon this place. Mas eu não sei o que acontecia, mas o Espírito do Deus vivo caía nesse lugar. Amen? Amém. And I want those of you who have been part of Luso-American Pentecostal Church, I want you to stand up. E eu quero que os irmãos que fizeram parte da Igreja Pentecostal Luz Americana para ficarem de pé. Keep standing, keep standing. Fiquem Kathy, de- I want you to stand because you were part of the English service. Stand. Charlie, this is my cousin Charlie, who is his mom used to come here, who is my mother's aunt. Stand up. And became a pastor, and he's a pastor in Providence, who was part of the history of this church also. Pastor Charlie faz parte da história dessa igreja. A mãe dele vinha aqui a essa igreja e ele hoje em dia é pastor And em I want to Providence. say thank you because you're still serving the Lord. God has maybe have called you out of this place. Some of you are still here serving the Lord, but God has called you out. But I want to thank you for your faithfulness in God. E eu quero agradecer, alguns Deus tem chamado You fora, may mas be tem seated. Thank continuado you. fiel e servindo ao Senhor. This was the history of this church. Essa é a história dessa igreja. Christ the Rock has a lot of history. For Pastor Jack and myself, we were saved, we were baptized, and served here for many years.
Eu e pastor Jack fomos batizados, aceitamos Cristo aqui nessa igreja há muitos anos. Our daughters Erica and Rebecca were born and dedicated and were saved and baptized here. Nossas filhas, a Erica e a Rebecca, nasceram e foram criadas e aceitaram Jesus aqui nessa igreja. Our family on both sides were both saved and baptized in this place. Nossa família dos dois lados foram salvas e serviram a Deus aqui nessa igreja. My vovó, Minha avó, my mother, my father, minha mãe, o meu pai, Jack's family, we were saved in this church. família do pastor Jack foram todos salvos aqui dentro dessa igreja. Who would ever think that one day we would be pastors of this church and my daughter and son-in-law would become pastors of this church? Quem diria que um dia eu e meu esposo seríamos pastores dessa igreja e agora minha filha e meu genro são pastores dessa igreja? God does have a sense of humor, Deus é engraçado, because no one would have ever thought I would be here or my husband. porque ninguém nunca ia pensar que eu e meu esposo estaríamos aqui. Many pastors have come and gone in this church, Muitos pastores têm vindo e ido aqui dessa igreja, but the vision of this church has never died. mas a visão dessa igreja nunca morreu. Jesus said, "Upon this rock I will build my church." Jesus disse que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. So I was reflecting on the 20 years that we've been here, and I want to encourage you to remember the positive things. Então eu estava refletindo nos 20 anos que passei aqui e eu quero que vocês pensem nos positivos. I would think about the baptisms, the weddings, the marriage classes, the newlywed game, our retreats. Eu pensei nas classes de batismos, de batizados, os que iam, os novos casamentos, de todos que estiveram aqui, dos nossos retiros. I remember our prayer time that we would pray till midnight and God would speak into our lives. And I want to say right now to Novita and Pastor Rafael, nunca esqueça que esta doença não é para a morte, mas para glorificar o nome do Senhor. I remember the hours that we prayed until late at night, until midnight. And I remember the word of God saying to Pastor Raphael, this disease is not unto death, but unto the glory of God. And God spoke so many times at those midnight prayers. E Deus falou tantas vezes naquelas orações à I meia-noite. thought about the Easter play and what an awesome job you all did and how proud I was of all of you who took part in it and what a blessing it was. Eu pensei na peça da Páscoa que fizemos e como eu estava tão orgulhosa de todos vocês que participaram e o lindo trabalho que fizeram. I thought about the funerals Eu pensei nos enterros, where we had to say goodbye to some of our precious members who went to be with the Lord. daqueles irmãos queridos que tivemos que dizer adeus, que partiram para estar com o Senhor. We had some hard times, but the good times made up for it. Tivemos uns tempos difíceis, mas os tempos bons fizeram bem. Through it all, we bonded and grew together. Por tudo, crescemos e estamos juntos. The Lord has blessed us and has been with us in so many ways. O Senhor tem nos abençoado e estado conosco em muitas maneiras. If I could take a snapshot of the church in May of 2002, Se eu pudesse tirar uma fotografia da igreja em maio de and when we 2002, came here to the English service, there was only 10 people. e quando viemos aqui para o serviço em inglês só haviam 10 pessoas. Look at us today. There has been so much transformation that has taken place and so much that we have accomplished together. Olha só hoje a transformação e o quanto temos cumprido nesse We are tempo. believing God will do so much more in the coming days and years. Estamos crendo que Deus irá fazer muito mais nos próximos dias e anos. Pastor Jack and I will be standing at the sidelines, cheering you on Eu for e, running the pastor, race. eu e pastor Jack estaremos do lado para empurrar os irmãos para que continuem a corrida. We wait to hear the good reports and the amazing things that God will be doing through you in the church and outside these doors. Estaremos ansiosos para ouvir tudo que Deus irá fazer com vocês, através de vocês e aqui e fora da igreja. So my friends and my family,
Então, meus amigos e minha família, Today has come. o dia chegou. Today is an emotional and a transitional day. Hoje é um dia de emoção e transição. It is a joy and sadness. É uma alegria e uma tristeza. In English, we call it bittersweet. Em inglês, falamos assim, bittersweet, é meio amargo. It's the mark of our time as your pastors have ended. É um tempo que marca o fim dos seus pastores. For Christ the Rock today marks the end of one pastor's time with you and the beginning of your next pastor. Mas esse dia marca o Pastors. fim de um pastor com vocês e o princípio de outro pastor com vocês. It's time for us to move on, but you as a congregation to move forward. É um tempo para a gente irmos à frente e para vocês irem à frente como igreja. After much thought and bathing in prayer, Pastor and I together felt that the time being here has come to an end. Depois de muito tempo de oração e buscar a Deus, sentimos que o nosso tempo aqui tinha acabado. Many have asked where we're going to go, what are we going to do? Muitos têm perguntado para onde iremos e o que iremos fazer, And we don't know. e nós não sabemos. But I want to say this, we are not retiring, we are refiring. Mas também quero dizer, não estou me aposentando, mas estou tornando mais à frente. You see, throughout the Bible, God called many people to just get up and go, and they had no idea and no clue where they were going to go. They just said yes to God and just trusted Him. No tempo da Bíblia, Deus chamou muita gente que eles fossem, e eles se levantavam e iam, sem saber para onde iriam. So we too say yes to what God has planned for us in the next chapter of our lives, but this is not the end of the book, this is just the turning of the page. Então, nós também fazemos assim, dissemos sim a Deus e iremos. Então, não é o fim do livro, mas é apenas o virar da página. So what do you say to a congregation that you have loved and served for 20 years? Então, o que é que você diz a uma congregação que você tem servido e amado há 20 anos? We say thank you for your patience, your kindness, your mercy, your grace, and your love. Agradecemos pela sua bondade, o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Thank you for the honor and the privilege to serve you as your pastors. Obrigado pela honra e o privilégio de nos deixar servi-los como seus pastores. I thank you for the calls, the cards, and the food that you made me and Pastor while I was sick. I will never forget that. Eu agradeço os telefonemas, a comida que fizeram, tudo que fizeram por mim e pelo pastor enquanto eu estava doente. Nunca vou esquecer isso. Thank you for letting me be me. Obrigado por deixarem eu ser eu. I know I wasn't your average pastor's wife or pastor. Eu Deb, sei, you're laughing. eu sei que eu não sou o pastor que é enquadrado. And I know I didn't always get it right. And maybe I didn't meet your expectations. And with that, I am sorry. E sei que nem sempre fiz as coisas certas e talvez não foi a sua expectativa e por isso eu peço desculpa. But the thing that you need to remember is that you will always be part of us. Mas o que você precisa lembrar é que vocês sempre foram parte de nós. We will always hold the memories of this church in our heart. Sempre vamos guardar a lembrança dessa igreja em nosso coração. We pray God's blessing in this new season that you are about to begin. Nós oramos as bênçãos de Deus sobre vocês nessa nova época que vocês irão entrar. May you continue to grow in faith, hope, and love. Vocês continuem crescendo na fé, na esperança e no amor. May you worship the Lord with all your heart, your mind, your body, and your soul, and remember to do everything for the glory of God. Que vocês louvem ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, e que lembrem de fazer tudo para o Senhor de todo o coração. It has been a blessing to share this journey of faith with you.
Tem sido uma bênção de caminhar com vocês nesse caminho. Thank you for allowing us to come into your home and your hearts. Obrigado por nos deixar entrar em sua casa e seu coração. We will miss you and pray for you, and I hope that you pray for us. Nós vamos sentir falta de vocês, estaremos orando por vocês e esperamos que vocês orem por nós. I do have some final words that I would like to share with you, but at this time I'd like to call Pastor Jack up. You know I always have to have the final word. Eu sei que eu tenho mais que eu quero dizer, mas agora eu vou chamar o pastor Jack, depois então eu vou ter a palavra final. He says he does because all he says is yes, dear. E ele só diz que sim, querida. Thank you. Obrigado. Good morning. Bom dia. Isn't it great to be in God's house this morning? Não é tão bom estarmos na casa do Senhor nessa manhã. I say that every morning, every Sunday morning. Eu digo isso todo domingo da manhã. I want to apologize for my voice. We've been sick all week. Peço desculpa pela minha voz, estamos We doentes a feel much semana better toda. now. Estou melhor agora, And my voice hasn't returned. mas a minha voz But it ainda doesn't não matter voltou. because I never get a chance to use it anyway. Mas não faz mal, que eu nunca uso ela muito mesmo. She says I have the last word. I'm lucky to get any word. That's Ela diz que ele tem a última palavra, ele tem sorte se ele põe qualquer palavra. so that's why I preach on Sunday morning, so I can get a word in. Por isso que eu prego no domingo da manhã, que é para mim ter alguma palavra. But before I greet you, I just want isn't that great to see these young children singing here this morning? Não foi tão bom ver as crianças cantando aqui essa manhã? My daughters, my grandchildren, my son-in-law. I mean, what a blessing when you know that your children are serving the Lord. Minhas filhas, meu genro, meus netos, que alegria de ver eles servindo ao Senhor. It's not that we've done anything right, it's that God been gracious to us. Deus tem sido muito bom para conosco. But thank you for being here this morning. Obrigado We por welcome estarem you aqui hoje. in Jesus' name, and it's so nice to see so many faces that we haven't seen in a long time. Foi tão bom ver tantos rostos que não temos visto há muito tempo. And you really got to me this morning when I saw you. Well, I didn't see you walk through the door. I didn't even know you were here. I turned around and I saw you. But Pastor Meisner, if you can just raise your hand, he was our pastor. And not only a pastor, but a mentor to me and a very dear friend. Ele era And meu his wife, Phyllis. pastor, Phyllis, I didn't mean to leave you out of that. meu pastor e grande amigo. They're so special to us. And also, just as special as Pastor Wise, Bob Wise, and Jane, if you can just raise your hand as well, Também especial para nós o pastor Wise, a sua esposa, who were our district superintendents when I got credentialed Quero- and or licensed or whatever it was. I got something. I don't know. But anyway, they were the ones that were there. And there were so many others here, but I don't want to mention everybody because I know I'm going to forget someone. Eu não quero falar a So- todos porque eu sei que vou esquecer de algum, mas But I don't know if there's any other pastors back there or not, but we have Pastor Cabral and his wife Sue. também temos aqui o pastor Cabral e sua He's esposa. Kathy's cousin, by the way. He just doesn't tell anyone. Ele é primo da pastora Kathy, mas ele não gosta de dizer isso a ninguém. Tim and Kathy Trafford, Pastor Tim e a very, Kathy very Trafford dear friends of ours. são muitos amigos nossos. And we have Cantor Richard Wahlberg, right? I never call you by your last name, Richard. Raise your hand there. Também aquele senhor, o Richard, Very good friend, very dear friend, grande amigo. has graced us with his presence this morning. Thank you all for being here, and all of you. And if I missed someone, please forgive me. And that's why I don't like to do that, but I just had to mention these folks because of who they are Agradeço and a what they todos, mean to us. todos por estarem aqui, mas apenas destaquei esses por causa que são muitos queridos a Now, nós. you're probably going to hear me say some of the same things that Kathy said. Vocês talvez vão me ouvir dizer talvez as mesmas coisas que a And that's only pastora Kathy because já disse. she was in one room writing her own thing, and I was in another room writing my own.
Ela estava num quarto escrevendo o que ela ia dizer e eu estava em outro quarto escrevendo o que eu iria And I dizer. wanted it that way so that we could both speak our heart E eu quis assim, que era para a gente os dois falar o que estava em nosso coração. and not make it like I don't know, like a team type of thing. We're speaking individually to you this morning. Estamos falando individualmente a vocês. But as Pastor Kathy stated already, today is a bittersweet day for us. Mas como o pastor Kathy já disse, hoje é um dia meio As amargo we para bid nós. farewell after 20 years of service here. Quando diremos adeus depois de 20 anos aqui. And as she said, I didn't know she was going to say this. No, we're not retiring because we never retire from serving the Lord. E como ela disse, é verdade, não estamos nos aposentando porque não há aposentadoria com We know Deus. that God has something new for us to do, and for that we are excited. Sabemos que Deus tem algo diferente para fazermos e por isso estamos contentes. But yet we're saddened because we will no longer be fellowshipping or worshiping here at Christ the Rock with you. Mas estamos tristes porque não vamos mais podemos estar aqui com os irmãos. And this is very important. So you need to listen to this part. E isso é muito importante, irmãos, tem que ouvir isso. No, we are not moving to Florida. Não, não estamos mudando para a Flórida. Though that's what I would like to do. É isso que eu gostaria de fazer. If I had my way, that's where I would be. Se eu tivesse o meu jeito, era isso que eu faria. I hope someday to do that. But we don't yet know what God has for us to No. do or where He will lead us. Não sabemos o que é que iremos fazer, o que é que Deus tem para nós, para onde Ele nos levará. Our desire is to do His will, whatever and wherever that may be. Nossa vontade é fazer a vontade de Deus aonde quer e como quer que Ele And queira. there is so much that I would love to share with you today. Tem tanto que eu gostaria de compartilhar com But vocês, time is so very limited. mas o tempo é tão curto. So therefore, I'm not going to preach a sermon this morning. Então não vou pregar um sermão And nessa everybody manhã. said, Amen. you were the first one to say amen. I just want you to know. Connie, my secretary all these years, how they turn on you, huh? Wow. It's at the end that you find out what they're like, you know what I'm saying? Wow. I'm not going to preach a message, but there's a message there for you in what I'm going to say. Não vou pregar uma mensagem, mas tem uma mensagem nisso que eu vou dizer. So let me start by saying thank you. from the Então bottom deixa eu of my heart. começar por dizer obrigado. I know that Kathy already thanked you, but I also wanted to thank you personally for accepting us and embracing us as your pastors. Eu sei que a Kathy já disse, mas eu quero agradecer a vocês por terem nos aceitado como seus pastores. We were not the ordinary pastors for this church, and I'll explain that in a moment. Nós não eram os pastores dessa igreja. We were the first American pastors to pastor this Portuguese church. Fomos os primeiros pastores americanos para pastorizar essa igreja portuguesa. So accepting us and embracing us was a big deal. Então, nos aceitando e nos abraçando foi uma grande coisa. From day one, you welcomed us. Desde o primeiro dia, vocês And nos the deram love and boas-vindas. support we felt from you encouraged us, excited us, and it energized us. E o amor que vocês demonstraram para nós nos encorajou, nos deu força e nos ajudou. We had never pastored a church before, Nunca tínhamos pastorizado uma igreja antes, but yet you were patient with us and you gave us the freedom to learn and grow in our responsibilities and duties as pastors. mas vocês nos deram o tempo para crescermos e aprendermos a nossa responsabilidade como pastor. My Portuguese speaking was poor at best Meu idioma em português era fraco when I took over the church. quando eu comecei aqui na igreja. I struggled more than you'll ever know. Eu foi bem difícil para mim, mais do que vocês possam imaginar. It was a struggle every week to prepare and preach a sermon in Portuguese. Para mim era muito difícil preparar uma mensagem para pregar em português It toda was a very semana. stressful time for me, Foi um tempo muito having to estressado. prepare sermons both in English, in both languages, and usually not the same sermon. Ter que preparar 2 sermões para os 2 serviços, inglês e português, e quase sempre não era a mesma and yet mensagem. working full time as a police officer. E eu estava trabalhando como polícia. I didn't always preach the same sermon. I preached what I felt God wanted the people to hear.
what they Eu nem needed to hear. sempre preguei a mesma mensagem para os dois cultos. Eu pregava aquilo que eu sentia And I'm que gonna Deus tell you queria this. falar. It's a good thing my hair grows fast because every week I was pulling it out of my head. I said it's a good thing my hair grows fast because every week I was pulling it out of my head. I Yeah. would have pulled it more if I knew how you felt. E é bom que o meu cabelo cresce depressa, porque toda semana eu estava arrancando minhas gadelhas. And most of, if not all of you don't know this, but for my first 8 years as the senior pastor here, I only managed about 3 to 4 hours of sleep a day. E os meus primeiros 8 anos como pastor aqui da igreja, eu quase sempre só dormia umas 3 ou 4 horas por noite. Most Sundays I was so tired, I would sleep with my eyes open while I was preaching. Muitos domingos eu estava tão cansado que eu estava dormindo com os olhos abertos enquanto estava pregando. I still think those were some of my best sermons. Ainda acho que foi os melhores sermões que eu preguei. But you were patient with me. Mas vocês tiveram paciência You were patient comigo. with Pastor Kathy. Vocês tiveram paciência com a pastora And you would Kathy. even shout out words to us from your seats in order to help us when we said the wrong word in Portuguese. E vocês até gritavam em português quando a gente falava alguma palavra errada. And you shout out words when we were stuck, we were looking for a word, you'd shout out words E to quando us. a gente ficava stuck e não sabia a palavra, vocês nos ensinavam, nos falavam as palavras. We could tell that you wanted us to succeed. And we truly appreciate that. Nós podíamos ver que vocês queriam que a gente fosse um sucesso e a gente sentia isso. We had some good laughs, Rimos bastante, especially when Kathy preached in Portuguese. principalmente quando a Kathy pregava em português. I think she could have preached the whole UN at one time. Acho que ela podia pregar as Nações Unidas At the todas de uma same time, vez rather, só. they would have all understood without any interpreters. Todos entendiam até sem interpretação. But I am so very grateful to all of you Mas eu sou grato a todos for your love and your kindness pelo seu amor, a sua bondade and your acceptance. e por ter nos aceitado. You don't know how much we appreciate that. Vocês não sabem o quanto que apreciamos But I'm isso. also very grateful to Pastor John. E também sou muito grato ao pastor João. Wave your hand, Pastor John. Thank you. He was always willing to help me and Pastor Kathy when we sought his help. Ele estava sempre pronto para me ajudar, a mim e a pastora Kathy, quando eu buscava sua He ajuda. taught me a lot about the Portuguese language and culture. Ele me ensinou muito sobre o idioma português. And during the services, he'd sit in the front row right there. E durante os cultos ele sentava Right in front ali of na you, Trot. frente. He'd sit right there. You know? And he'd be writing down words. E ele escrevia as palavras. I come to find out there were words I mispronounced or used inappropriately. Depois eu vim a saber que eram palavras que eu não tinha dito But it didn't direito. end there. Mas não acaba You see? aí. Then he'd hand them to me after the service and correct me. Depois do culto, ele pegava, me entregava aquele papel e ele me corrigia. And he would apologize for correcting me. Depois ele pedia perdão por ter me corrigido. Pastor John, I just got to give you a hug. I just got to give you a hug. Thank you so much. Sometimes there are just no words to speak. Às vezes não há palavras. It's not often that I get emotional. Não é Enjoy sempre it. que eu fico emocionado. Pastor Kathy and I were not your typical pastors. Pastora Kathy, We're not the typical pastors. eu e pastora Kathy não somos os pastores típicos. We're not the pious type who pretend to be super spiritual or something that we're not. Não somos do tipo de fazer que somos mais espiritual do que ninguém. We are who we are, and we won't change for anyone.
Somos o que somos e não trocamos por ninguém. And thank you for You that. see, God chose us knowing who we are and how we are. Deus nos escolheu sabendo quem somos e como somos. And if He's okay with us, we're okay with us too. Se Ele está bem com isso, nós também estamos. And we're different Nós in every somos, way. somos diferentes em toda maneira. She buys, I pay. Ela compra, eu pago. She commands, I do. You know, Ela comanda e eu digo que sim. we're different in every way. Somos diferentes em tudo. Kathy is a beautiful and classy woman who is funny and sociable and animated and lively and likes to have everything just so. Kathy, ela é engraçada e ela gosta muito de estar com os outros e ela gosta de ter tudo perfeito e direito. Ela tem muita classe. I, on the other hand, I'm always joking around. Eu, de outra maneira, eu gosto de Sticking estar my sempre foot in my brincando. mouth. Estou sempre enfiando o pé na boca. I don't have bad breath. I got foot breath is what I've got. Eu não tenho mau hálito, eu tenho hálito de And I'm sapato. always getting myself into trouble. E estou sempre me pondo em problema. But one thing we do have in common Mas uma coisa que temos em comum is that we have always had the utmost reverence and respect for God's word. é que sempre tivemos o maior respeito e reverência pela palavra We de have Deus. never compromised or watered it down. Nunca comprometemos isso. So from my heart, we are grateful for the 20 years that you have put up with us and allowed us to serve you. Do meu coração, nós agradecemos os 20 anos que vocês estiveram conosco And for the 20 years that we have served and worshiped the Lord together. e pelos 20 anos que servimos e louvamos a Deus junto. Now, we've done many good things and we've made many mistakes. Fizemos muita coisa e fizemos alguns We've erros. succeeded in some things and failed in others. Sucedimos em algumas coisas e não em outras. But everything we've done has always been in the best interest of this church and Mas- for the glory of God. Mas tudo que fizemos foi no bom interesse dessa igreja e para a glória de Deus. Whatever sacrifices we've made have been worth it. Todo o sacrifício que fizemos valeu a pena. And we could not have accomplished anything without your help and support. Não podíamos And prayers. ter cumprido com nada se não fosse com a sua ajuda e o seu suporte. I hope that we have made a difference and had a positive influence in your lives. Esperamos que tenhamos feito alguma diferença e temos tido algo positivo em sua vida. But how did we get here? Mas como é que chegamos aqui? In the book of Colossians, chapter 1, verse 16, Em Colossenses 1,16 diz assim: the Apostle Paul wrote the following. Paulo escreveu o seguinte. He said, "For by him," meaning the Lord. Ele diz que You por got ele, yours? por You can- Deus. Did you get it? Não. Okay. Colossians 1:16. I'll read it and then you can read it. I want the verse to have its effect. Thanks. Colossians 1:16. Right before 1:15. Oh, right after, rather. Right after. I was reading right to left. That was for you, Rick. Okay. Colossians 1:16, the Apostle Paul wrote the following. He said, "For by him," meaning the Lord, "all things were created, things in heaven, on earth, Hallelujah. visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things were created by him and for him." And that includes you and me. Em Colossenses 1,16 diz assim: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E isso inclui eu e você. That verse tells us that God has a plan and purpose for each one of us. Esse verso nos diz que Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. That said, we never thought that God would call us to be not only pastors, but shepherds. E dizendo isso, nunca imaginamos que Deus iria nos chamar para ser um pastor e para pastorizar vocês. Just a few weeks ago, we talked about this, God having a plan and a purpose for each one of our lives during our Thursday night Bible studies, if you remember. Há umas semanas atrás, no estudo bíblico, falamos sobre isso, sobre Deus tendo um plano para a nossa vida.
We knew that God had a purpose for our lives, and He's used us in so many ways. Sabíamos que Deus tinha um plano para a nossa vida e Ele tem nos usado de tanto jeito diferente. And I'm not going to go through the list of all that stuff. E não vou falar a lista toda. In everything He's called us to do, Em tudo que Ele tem nos chamado para behind fazer, every door that He's opened for us to walk through, and there have been many, toda a porta que Ele tem nos abrido, e tem havido muitas, we always thought that was it. That was His purpose for us. sempre pensamos que era aquilo, que aquele era o propósito dele para nós. So many times we thought that. Every time we'd open the door, we'd walk through, oh, that's what God wants us to do. Toda vez nós pensamos isso. Ele abriu uma porta, a gente passava e dizia, é isso que Deus quer que fazemos. That's why He called us. É para isso que Ele nos chamou. That's His purpose for our life. Esse é o propósito dele para a nossa vida. But then He'd always open another door. Mas daí Ele abria outra porta. And we've come to understand and have personally experienced E já vimos a compreender, e eu já experimentei isso pessoalmente, that God's purpose for us has many aspects or features to it. que a chamada de Deus para nós tem muito aspectos diferentes. And that what He has for us to do today doesn't mean that it's the end of His purpose or plan for our life. E que o que Ele tem para fazermos hoje não quer dizer que é o fim daquilo que Ele tem para a nossa vida. There always seems to be more to the purpose than we realize. Sempre há mais daquele propósito do que o que a gente Always another realiza. door to be opened. Sempre outra porta a ser aberta. And we intend to walk through those doors. E nós pretendemos entrar por todas essas portas. I like the way Pastor Charles Stanley said it. Eu gosto do jeito que o pastor Charles Stanley diz. He said, because people ask all the time, what's God's will for my life? What's my purpose in life? Porque muita gente pergunta a ele, qual é o propósito de Deus para a minha vida? And sometimes it's difficult to answer that question E às vezes é difícil responder essa pergunta, because people want an answer. porque as pessoas querem uma resposta. But here's what he said, and I love this, and I've used it since I first read it. E aqui está o que ele diz, e eu tenho usado desde que eu li isso. He said, your purpose in life is to walk through every door that God opens for you. O teu propósito da tua vida é entrar por toda a porta que Deus abrir, Taking advantage of every opportunity He gives you to serve Him. tomando toda a oportunidade que Ele nos dá. Now I'm going to say that again, but you don't interpret it. I'm just going to say it again. He says, your purpose in life is to walk through every door God opens for you, taking advantage of every opportunity He gives you to serve Him. I agree with that. I agree with what he said. Eu concordo com o que ele diz. That's what we've done. É isso que temos feito. Sometimes reluctantly. Having served as your pastor for the last 20 years. Tendo servido como seu pastor nos últimos 20 anos. That's the thought and the message I want to leave with you this morning. Esse é o pensamento e a mensagem que eu quero deixar com vocês essa manhã. God has a purpose for your life. Deus tem um propósito para a sua vida. No matter who you are, Não where you importa, come from, não importa quem você é, what ou you've done, de onde você veio, o que você fez, what people think about you, o que pensam de você. God has a purpose for your life. Deus tem um propósito para a sua vida. You were created to serve Him. Você foi criado para servi-lo. Now, let me ask you a question. Deixa eu perguntar. Have you walked through doors lately that God has opened for you? Don't answer. Você tem entrado por portas que Deus tem abrido por você? Não responda. And if not, then Is- ask yourself, why not? E se não, lhe pergunte por que não. Remember what the Apostle Paul said. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? God has created you for Himself and to serve Him. Deus tem te criado para Ele mesmo, para servi-lo. He did not create you to sit on a bench or a chair week after week and not serve Him with the gifts, talents, and abilities that He has given you. Ele não te criou para você ficar sentado num banco, numa cadeira, semana após semana,
com os talentos que Ele tem te dado. Folks, I urge you, take advantage of every opportunity that God gives you to serve Him. Irmãos, tomem a oportunidade de tudo que Deus tem lhe dado. There are many ministries right here at Christ the Rock that you can get involved in. Tem tantos ministérios aqui mesmo na Igreja Cristo da Rocha que vocês podem se envolver. Support your pastors by working alongside them and lightening their load. Suportar os seus pastores, trabalhando ao lado deles, para que o cargo deles não seja tão And pesado. if you do that, watch how God will expand not only your territories, but how far-reaching an effect this church will have in this city. E ver o quanto que você vai ver, como será abençoado e como vai atingir muito mais longe você fazendo We can all isso. be stubborn at times, right? Muitas vezes somos mesmo assim, teimoso. Well, then, resolve to be used of God in whatever He wants you to do. Então, faça o propósito para serem usados por Deus. Be determined. Seja determinado. When the devil says you can't do nothing, say, no, I'm stubborn. I'm going to serve God. Quando o diabo diz que não, você diga não, I eu know sou who you teimoso, stubborn eu ones vou are. Don't fazer. try to hide from me this morning. No. Eu sei aqueles que são teimosos, não tente se esconder. Ask your pastors what needs to be done and get involved. Pergunte aos seus pastores o que é que precisa ser feito e se envolva. There are too few working while the greater majority do nothing. Tem muitos poucos trabalhando enquanto os muitos não fazem nada. There's an old African proverb that says something like this, and I'm going to be paraphrasing it. Tem um provérbio africano que fala mais ou menos assim. One can run faster, Um pode correr depressa, but two or more can go farther. mas dois ou mais podem ir até mais Remember, I longe. paraphrased that. That's not a direct quote, but that's what he's saying. Isso não é um ditado direto, mas é mais ou menos isso que diz. I want to encourage you this morning Eu quero encorajá-los dessa manhã. to not let the devil rob you, as he did me many years ago, of the opportunity to serve God. Não deixe que o diabo lhe roube da oportunidade de servir a Deus como ele fez comigo há muitos anos atrás, To serve his church para servir a sua igreja or his people ou o povo de Deus, by convincing you that God has no purpose for you, por lhe convencer que Deus não tem propósito na sua or that you're vida, not good enough or smart enough, ou que você não é inteligente bastante, or that you're not spiritual enough to accomplish anything for ou God. que você não tem a espiritualidade suficiente para fazer Listen, if that algo. were the case, none of us would qualify. Se esse fosse o caso, nenhum de nós estávamos God qualificados. equips whom he calls, Deus and equipa he will a quem Ele strengthen chama. you and embolden you as you step out in faith to serve him. Enquanto saímos em fé, Deus nos And I capacita. charge you this morning Eu vos to digo stay nessa manhã, faithful, committed, and devoted to God. continuem fiel e cometidos a Deus. Don't let others or offenses or hurts keep you from serving God. Não deixem que os outros nem ofensas vos deixem de servir a Deus. Serve without ceasing. Servir sem parar. Work tirelessly for the kingdom, Trabalhar sem cansar para o reino. and he will keep opening doors for you to walk through. E Ele vai abrir portas para você entrar. That's what we have done. É isso que temos feito. And the result is that he has taken us places we never thought we'd get to. E o resultado tem sido que Deus tem nos levado a lugares que nunca tínhamos And imaginado. he's helped us to accomplish things we never thought we could accomplish. E temos feito coisas que nunca pensamos que iríamos We know completar. he'll do the same for you. Sei que Ele irá fazer o mesmo para vocês. And we know that he has more for all of us to do. E sei que Ele tem muito mais para todos nós. Again, thank you Obrigado. from the bottom of my heart. Do fundo do meu coração. We will miss you more than you will ever know. Vamos sentir falta de vocês mais do que vocês imaginam. And we love you more than you ever know. E amamos vocês mais do que vocês But I'm imaginam. running out of time, so I have to end this here. Agora tenho que acabar. Okay. So, I'd like to call at this time Okay. Pastor Rob and Pastor Erica and ask you if you would just stand right at the bottom of the steps there. Quero chamar o Pastor Rob e Facing a me. Pastor Erica, que fiquem aqui. The time has come for us to move on. O tempo chegou para irmos à frente. Pastor Kathy, would you come up, please?
She kicks like a mule too, so you got to be careful. That's why I was in the front. I didn't want to get hit. Just stand back. Just stand up. We want you both to know that we are so very proud of both of you. Queremos que vocês saibam que temos muito orgulho de vocês. We're not just proud of what you do, but more importantly of who you are, Não somos orgulhosos pelo que vocês fazem, mas mais pelo que vocês são, of what you've become. o que vocês têm se feito. As we leave the church, Quando saímos da igreja, we know, and we want everyone else to know, including you, nós sabemos e queremos que a igreja toda saiba, incluindo vocês, that our handing the church over to your leadership, which was done a few weeks ago, e nós entregando a liderança da igreja a vocês, como já foi feito umas semanas atrás. is not a passage of inheritance. Não é o passado de uma herança. We didn't hand it to you because you're my son-in-law or because you're my daughter, Não entregamos porque você é meu genro e você é minha filha. but because we know that God has called you to this place for such a time as this. É porque sabemos que Deus tem chamado vocês aqui a esse lugar para I um believe tempo that with como all of my esse. heart. Eu creio nisso de todo o coração. It's a calling of ministerial service that God placed on both of your hearts long ago. É uma chamada que Deus tem colocado em vocês dois há muito Even tempo before you knew atrás. each other. Até antes que vocês se conhecessem. Rob, I don't know exactly when you sensed that call. Agora, não sei se exatamente vocês sentiram But if- aquela chamada. We remember correctly for Erica, that call came when she was only about 6 or 7 years old. Mas nós sabemos que essa chamada veio para a Erica quando ela tinha uns 6 ou 7 anos As de a mom idade. and dad, we are grateful that God has graciously allowed us to see the fulfillment of that call. Como pai e mãe, somos gratos a Deus por nos deixar ver o ter acontecido desse chamado. Who would have thought that one day you would replace your parents as pastors? Quem diria que um dia vocês iam tomar o lugar dos seus pais como pastores? And who would have thought that you would become pastors in the very church where you were dedicated to God in His service? E quem diria que você iria ser pastora numa igreja onde você nasceu e foi dedicada a Deus? Now, we did all we could as shepherds for our generation. Fizemos tudo o que pudemos como pastores pela nossa geração. Now it's time for both of you to stand up and shepherd this next generation. Agora chegou a hora de vocês se posicionar e pastorear essa nova geração. These staffs Esses cajados were given to us foi nos dado by our former Southern New England District Assembly of God Superintendent, pelo Bob Wise. superintendente da Assembleia de Deus, nosso pastor Bob Wise. I'm not going to explain to you everything he explained to me or anything of what he explained to me when he gave me this staff and Pastor Kathy her staff. Eu não vou explicar tudo como ele explicou a nós sobre esses cajados quando ele deu a mim e a pastora Kathy, Because we don't have time. porque não temos tempo. But these staffs have been affixed to that wall Mas esses cajados têm estado ali from naquela the time we parede received them desde o tempo que recebemos, a number of years ago. há uns anos atrás. These staffs are very dear to us. São muito queridas a nós. They are two of our most prized possessions. São as duas da nossa possessão mais valiosa. We can think of no greater way to honor you, Não podemos pass them on to you. pensar de outra maneira de honrar vocês a passar isso para vocês. Pastor Rob, I was going to have you come up, but I don't know if you want to come up and walk over this or not, but I pass this on to you. Pastor Rob, eu entrego esse cajado a ti. Let me get out of your way. Pastora Erica, entrego esse cajado a ti. Aleluia. We can think of no greater way of honoring you Não pensamos em no outra greater maneira de gift. honrar vocês. that we could give you Não há mais nada que podemos dar a than to place vocês. that staff in your hands. A colocar esse cajado em sua And I mão. encourage you to read the same book that Pastor Wise encouraged me to read.
E eu vos encorajo a ler o mesmo livro que o Maybe Pastor you've read Wise it mandou already. que eu lesse. It's called The Way of the Shepherd. É chamado O Caminho do Pastor. Many great lessons in that book. Há muitas lições boas naquele livro. Now, where you place them, these staffs, or what you do with them is up to you. Aonde você quiser guardar esses cajados, colocá-los é com vocês. We place them there for a reason, for us, Para nós colocamos ali, naquela parede, so that we can see them every time we walk through these doors. para que possamos vê-los toda vez que entrávamos pela porta. But wherever you place them, Mas onde quer que vocês coloquem, every time you lay your eyes on these staffs, toda vez que você olhar para esse cajado, may they be for you what they have been for us. que eles sejam para vocês o que eles têm sido para A nós. constant reminder Uma constante of the lembrança awesome responsibility that God has placed before you. da grande responsabilidade que Deus Of tem not only colocado diante de pastoring, vocês. Não são como pastor, But more importantly, shepherding your people, His flock here at Christ the Rock. mas para pastorizar o seu rebanho aqui na Igreja We Cristo da will Rocha. continue to pray for God's blessing and anointing upon you, your ministry, and His church. Vamos continuar orando pela unção sobre o seu ministério aqui nessa igreja. Again, we are so proud of you. Estamos muito orgulhosos de vocês. God has blessed our hearts. Deus tem nos abençoado. Now, Pastor Kathy has some final words, the final word, Agora a pastora Kathy tem a palavra final. and then some to No, share you with don't. you. Oh, não. My mic cut off? My mic cut off? No, my mic, that's all set. Okay. Thank you for those staffs. Pastor don't Wise, know. obrigado pelos cajados. Você não sabe. You don't know, and you'll perhaps never know how important those staffs were to us. Você nunca saberia o quão importante aqueles cajados And eram what para I said nós. there, I did not say lightly. That came from the depths of my heart. E o que eu falei, eu não falei à toa, veio do fundo do meu coração. Every time we saw those staffs, Toda vez que a gente via aquele cajado, it refocused us, nos levava ao foco and it helped us to understand why God put us here. e nos ajudava a ver. It wasn't the pastor as an administrator. It Não was era to como, shepherd his flock. não era como pastor ou administrador, I will mas forever era be para, grateful for those staffs. apenas para olhar pelo rebanho. Today I've had the honor of passing them on to my daughter and my son-in-law. Hoje eu tive a honra de dá-los para o meu genro e minha filha. Before I share the closing words, before I close with these words, I want to just encourage you with something. And I want to just tell you that there is power in prayer. Eu só quero vos encorajar com uma coisa. Eu quero que vocês saibam que há poder na oração. And just seeing my children and my grandchildren here this morning E vendo meus filhos e meus netos aqui nessa manhã, was an answer to prayer. foi uma resposta à oração. I would go in their room, and we laugh about this today. Eu ia no quarto delas e hoje a gente dá And risada. if I was in a hurry, I would just say, Lord, bless them, keep them, and watch over them. E eu diria que Deus olhasse por eles, abençoasse e olhava por elas. But they always knew when it was going to be an hour or two of prayer. Yeah, Rebecca's Mas already elas laughing. sabiam que ia ser 1 hora ou 2 de oração. When I would go, oh Lord, Quando eu começava, oh Senhor, Lord, and they would whisper to each other and say, it's going to be a long one. e elas diziam uma para a outra, essa vai demorar. And they would sleep, E elas dormiam. and I'd still be there praying E eu over them. ainda estava orando sobre elas. Sometimes I would be there and they wouldn't even know it. Sometimes 2 and 3 hours. Às vezes eu estava ali e elas nem sabiam que eu estava ali 2 But ou I 3 can't horas. thank God for the fruit of my labor, for Mas praying. eu agradeço a Deus pelo fruto do meu Not labor. only seeing my children here, but my grandchildren, my little one, Não, little me. não só vendo minhas filhas, mas também meus netos. So pray, because there's power in prayer. Orem porque há poder na oração.
So I want to close with this. The Apostle Paul wrote letters to different churches and instruct them and encourage them. O Paulo escreveu cartas a igrejas diferentes para encorajá-los. And this is our final words and challenge to Christ the Rock. E essas são as nossas palavras final e o desafio para a Igreja Cristo a Rocha. Be strong and courageous. Sejais forte e corajoso. Joshua 1:9 says, "Have I not commanded you to be strong and courageous? Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Em Josué 1:9 diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Church, Christ the Rock, do not fear, be strong, be on God, stand firm in your faith. Igreja Cristo a Rocha, não tema, fique firme e fique atentos no seu posto. Keep following him. He will never leave you nor forsake you. Continua seguindo, que Ele nunca vos deixará nem desamparar. Remember who you are in Christ Lembra quem você é em Cristo and share your courage with others. e compartilhe a sua coragem com os outros. Number 2, trust your leadership. E, em segundo lugar, confie na sua liderança. Hebrews 13, 7 through 19 says this: "Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account." Em Hebreus. Hebreus what? 13, 7 through 19. 17 through 19. Em Hebreus 13, 17 e 19 diz assim. Did you read it? Yes. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, porque o que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente, e rogo-vos com instância que assim o faças, para que eu mais depressa vos seja restituído. Wow, that was a lot. 17 through 19. Okay. Trust your leaders. Pastor Rob, Pastor Erica, Pastor John, Pastor Silvino, the board, the deacons, and other in leadership. Confie na sua liderança, Pastor Ra, Pastor Erica, Pastor João, Pastor Silvino, a diretoria e qualquer que esteja em posição. And those of you who are in leadership, E aqueles que estão em liderança, remember leaders are servants first. lembre que os líderes são servos primeiro. Tell them I'm not here right now. Just hang up. Be fair and take pride in your work unto the Lord. Tenha orgulho no seu trabalho para com o Senhor. Work together, because when you work together, you polish each other, and when you polish each other, you become beautiful stones. Trabalhem junto para que possamos amolar uns aos outros e assim sejamos pedras preciosas. What is a team? A team is together, everyone achieves more. Time somos mais juntos. You must work together and have each other's back. Be willing to be there for each other. And remember that we have one head, and that head is our Lord Jesus Christ. And that's how we're going to see the kingdom grow. Trabalharmos juntos e sabemos que temos apenas uma cabeça, e essa é Cristo. E só assim vamos poder chegar ao reino. 3, and I'm almost done. Be devoted. In Romans 12, chapter 12, verses 10 through 12, it says, "Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual favor, serving the Lord. Be joyful in hope, patient in afflictions, faithful in prayer,
and share the Lord's people who are in need, and practice hospitality. Em Romanos 12, de 10 a 12, diz assim: Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais varagosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. When I read that, I said, Phyllis, you could understand this. This verse says it all. Quando eu li isso, eu vi e pude dizer, só nesse verso já diz tudo. It says, love one another, honor one another, respect each other, never lack zeal. Be excited and eager for the things of God. Be joyful, be persistent in your prayer. Be faithful in the church and with others. Diz, amai-vos uns aos outros, honrai uns aos outros, seja persistente e amando-vos na igreja. Last, my brothers and sisters, E por último, irmãos, be prayerful. 1 Thessalonians 5:16 says, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all things, for this is the will of God. em 1 Tessalonicenses 5,16 diz assim: regozijai-vos sempre. Pray, stay in the Word, apply His wisdom to yourself, confess the Word, and you all know that I am big on confessing the Word because there is power in the Word, and believe in the Word, standing on the Word, post it on your bedpost, put it on the refrigerator. I've always preached that. Take the Word, confess it, because there is power in the Word. Pegue na palavra, ore a palavra, confesse a palavra. Vocês sabem que eu sempre fui grande nisso, de sempre estar confessando a palavra. Escreva o versículo e coloque em lugar onde você possa ler para lembrar-do sempre. Remember, Jesus said the same thing. It is written. Lembra que Jesus disse a mesma coisa. Está escrito, está escrito. Fight the enemy with the word of God and said, it is written. It is written. Luta contra o inimigo com a palavra. Ele está escrito, está escrito. Don't allow what's going on in the world to affect you, but what God is saying from His word that comes alive by the power of His Holy Spirit. Não deixe que o que está acontecendo no mundo vos aflige, mas que você fique firme na palavra de Deus. Pray for God's direction for this body and this leadership. Pray for your lives and for your home. Ore por essa igreja, pelo que Deus irá fazer aqui e também pela sua vida e pela sua casa. Pray for us as we will pray for you. Ora por nós como iremos orar por vocês. And always remember, we love you and you will always be in our hearts. Sempre lembre que amamos vocês e vocês sempre estarão no nosso coração. Okay, we're going to end this. This service was only supposed to last 15 minutes. O serviço só era para durar 15 minutos. But we just want to pray a blessing over you, Blessing for the church. a blessing for the church. Queremos orar uma bênção sobre a igreja. May the Lord bless you and may He keep you. May the Lord make His face to shine upon you. You don't have to interpret this, Connie. I'm just going to go right through it. Okay. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. May His favor be upon you. May His presence go before you. May the peace of God unfold you. May the love of God uphold you. May you hear His voice and follow His ways. Let me close in prayer. We trust, Lord, that you will hold Christ the rock securely in your hands. May their hearts be filled with your love and grace, and those with whom they live and work, may that those who live with them and work with them may see the love of Jesus in them, in every one of you. Bless them, Lord, that they may be a blessing to others. Guide them with your grace in spirit and in truth. May your love and the presence of your Holy Spirit be with them always. And I pray this, Lord, in Jesus' name. Amen. We love you.